Fala galera, sejam todos bem-vindos ao curso de Engenharia de Requisitos. Eu sou o professor Otávio e nessa aula nós vamos estudar o modelo de Kano. Quando a gente está desenvolvendo um software, levantando requisitos para desenvolver um software, ou mesmo para a gente promover algum serviço ou produto, um fator muito importante é a satisfação do cliente. Então a gente deseja que o cliente fique satisfeito, que a solução que a gente apresentar seja satisfatória para ele. E aí, para a gente poder mensurar essa satisfação, entender melhor como funciona, um modelo ele foi proposto por Noriaki Kano, da Universidade de Tóquio, lá nos anos 80, e esse modelo ele associa a satisfação dos stakeholders com as características e propriedades do software, do produto ou serviço. Então, o Kano, nesse modelo, ele divide essas propriedades ou fatores em três grupos. Fatores básicos, fatores esperados e fatores inesperados. Então, quando a gente fala de fatores básicos, a gente está falando de características mínimas, propriedades mínimas que aquele requisito, produto ou serviço precisa ter. Então, é o mínimo que se tem que ter. Se alguma dessas características faltar, o interessado, o stakeholder, vai ficar muito insatisfeito e vai recusar o serviço ou não vai utilizar o sistema, enfim. Ele não vai gostar nada daquilo. Então, um exemplo, se você vai e reserva uma diária num hotel e quando você chega lá, percebe que não tem cama no quarto de hotel. E você vai ficar com certeza indignado, você vai reclamar, esbravejar, dependendo da sua personalidade, vai sair falando, criticando, e com toda razão, porque você foi, pagou por um serviço, contratou um serviço e não tinha um mínimo ali necessário. Então, com certeza, a sua experiência será muito ruim, e você provavelmente não vai mais procurar aquele serviço, aquele prestador de serviço. Então, quando a gente fala de requisito básico, é isso, é o mínimo que uma coisa tem que ter para cumprir o que ela se propõe a fazer. Fatores esperados, quando a gente fala de um fator esperado, são características que vão um pouco além do que é básico, do que é mínimo. Então, são algumas coisinhas a mais do que é o mínimo necessário, mas não chega a ser um diferencial, alguma coisa, que coisa legal e tal. Então, na falta desse tipo de característica, o interessado ele pode ficar um pouco decepcionado. O stakeholder pode se decepcionar um pouco, porque às vezes ele pode pensar, podia ter uma experiência melhor com um produto da concorrência, ou ele mesmo se frustrou porque ele tinha expectativa de que a coisa era mais simples, mais atraente. Enfim, embora o produto, o serviço, o software, enfim, se faça o que ele se propõe a fazer, ele não faz da melhor forma ou da forma mais completa. Então ele cumpre realmente o que ele tinha, ele cumpre o básico que ele tem que fazer, porém não é da melhor forma, de repente podia ser de uma maneira melhor, ou de uma maneira mais completa, mais abrangente. Então, um exemplo de fator esperado é quando você chega num hotel e tem a cama direitinho, mas o colchão é muito desconfortável. Então, o colchão ali não é confortável, você vai ficar com dor nas costas.
enfim, a sua experiência, né, fica um pouco prejudicada. E vamos supor que além disso ainda não tenha frigobar lá no quarto. Então, assim, embora talvez lá na oferta, de fato, essas coisas não estavam inclusas, né, são coisas comuns de se encontrar nesse tipo de serviço. Né? É algo esperado de se encontrar, por isso fatores esperados. É algo que você espera encontrar quando você procura um serviço dele. Então, assim, um serviço desses. Então, assim, você, embora vai ter ali o serviço, o que foi proposto a fazer vai estar cumprido, você tem lá a sua cama, você pode, né, fazer pernoitar lá, passar a noite sem problema nenhum, mas tem esses inconvenientes que você esperava, né, que não ocorressem, você esperava que tivessem aí essas outras características que você se deparou e não tinham. Né? Então isso pode gerar aí uma certa decepção e talvez aí uma migração para um produto concorrente, enfim, isso pode acontecer. Né? E finalmente a gente tem os fatores inesperados. Os fatores inesperados, eles são um diferencial, né? São características que são diferencial daquele produto ou daquele serviço. Né? Então, se faltar uma característica que seja inesperada, né, o stakeholder, o interessado, o cliente, ele vai ficar satisfeito. Né? Não é por isso que ele não vai ficar satisfeito. Só que na presença delas, né, ele vai reconhecer que o seu serviço é superior, né, que a sua solução é superior, o seu software é superior. Né, e isso ele pode até se fidelizar a você, né, a qualidade muito melhor. Então, assim, isso pode fidelizar o cliente. Agora, ele sempre vai procurar esse serviço com você. Né, e pode até mesmo render o marketing para o seu produto. Né, o boca a boca, o cliente pode ir lá falar para os amigos, olha, poxa, usa desse cara aqui porque o negócio é fantástico, né? É magnífico, pode publicar, anunciar nas redes sociais dele, enfim, fazer todo um marketing para você, né? Que você nem vai precisar ter custo nenhum, só pela qualidade do seu serviço, né? Então olha como que um fator inesperado pode te render. Então um exemplo de fator inesperado, né? Vamos supor que você chegue no quarto de hotel, abra a porta e quando você se depara com o quarto, você vê lá um balde com espumante e um cartão falando seja bem-vindo, esperamos que você tenha uma ótima noite, uma estadia incrível. Então expressando aí a felicidade, né, pela sua presença lá como hóspede. Então, com certeza, você vai ficar muito feliz, muito satisfeito. Poxa, olha o que eles deixaram para mim. Né? E você sempre vai voltar nesse hotel com toda certeza. Né? Então, isso é um requisito inesperado, é um diferencial, né? Algo que se sobressai daquilo que é comum, né, no segmento. Então, essa é a ideia de um requisito inesperado. Né? Então, gente, requisito, né, recapitulando, um requisito básico, né, é o mínimo que tem que ter. Né? Você não pode chegar no hotel e ter lá lençol sujo, com certeza você vai, né, ficar com nojo daquilo, nem vai voltar mais. Então, assim, é aquilo que é minimamente necessário, né? Tem que ter ali para que o serviço seja, né, prestado. Tem o requisito esperado, que é aquilo que justamente o stakeholder ele espera encontrar, né? Ele espera que tenha aquilo, embora não seja aí o mínimo necessário, mas ele espera que tenha, né, aquelas características para que ele possa aí aproveitar de um serviço mais completo, né, do jeito que ele esperava que fosse vivenciar. E o inesperado é aquilo que surpreende a expectativa, né, que excede a expectativa. Então, assim, é o diferencial da sua solução. É claro, gente, com o passar do tempo, né, naturalmente, isso é uma coisa natural, os stakeholders eles vão se acostumando com aquilo que é inesperado, né, com aquilo que surpreendia.
Então, o que antes era inesperado, com o tempo, né, ele vai lá frequentando, passa a ser esperado. Né? Esse lance mesmo dele achar o balde lá com espumante, cartão e tal, ele vai lá uma vez, duas vezes, três vezes, com o tempo ele já vai achar, pô, sempre ele vai achar lá o balde com espumante, então aquilo agora já é esperado. Né? Tanto é que se você tira depois o balde com espumante, não coloca mais, aí ele vai ficar insatisfeito, porque ele já esperava encontrar aquilo lá e não tinha. Então é uma coisa natural, há uma deteriorização natural dos fatores. Né? Um fator que é inesperado, ele com o tempo passa a ser esperado, conforme o stakeholder vai usando aquele serviço continuamente, aquela solução continuamente. E por fim aquilo até se torna básico. Né? Por fim é inadmissível para ele chegar lá e aquilo não está lá. Então os requisitos que são esperados eles se tornam básicos e os requisitos inesperados acabam se tornando inesperados. Então assim, por isso você sempre deve estar atento, né, na hora de definir aí, as suas soluções, porque essa atenção, né, no diferencial, né, vai de fato te colocar sempre à frente no seu segmento. Então, a importância de sempre você estar inovando, né, de sempre estar melhorando as coisas, inventando, se reinventando. Né? Então, assim, a gente precisa sempre desse movimento, desse dinamismo. Porque se você chega lá e encontrou o balde lá, coisa, aí na próxima visita ele já acha uma outra coisa diferente, poxa, né? E aquilo vai sempre se renovando, né? Então na hora ele sempre espera, poxa, o que eu vou encontrar dessa vez, né? Então assim, gera aquela expectativa, né, que vai ser superada na hora que ele chega lá. Então essa é a importância, né, de sempre manter aí a qualidade nos serviços, de sempre manter, né, essa completude, tudo isso para que o seu stakeholder ele fique aí com a maior satisfação possível, às vezes até surpreso, né, com o que você está oferecendo, com o que você está dispondo para ele. Então, a gente representa, né, esse modelo através da matriz de Kano, né, que é essa que vocês estão vendo aí na tela. Né? Então, a gente tem aí, né, essa linha, a gente tem, né, essa divisão, né, um lado está aí um desempenho ruim e do outro um bom desempenho. E aí a linha verde a gente tem aí os fatores que são básicos, né, então são eles que são necessários, né, eles nem sempre, a gente está vendo ali, eles nem sempre vão cruzar aí a linha do cliente satisfeito, né? Reparem que ele ainda mantém um pouco abaixo da linha que separa o cliente insatisfeito do cliente satisfeito, né? Porque essa matriz, só para ficar claro, ela tem aí 4 partes, né? Ela tem a parte da esquerda, onde fica o mau desempenho da solução, a parte da direita, onde fica o bom desempenho, a parte de cima, que é um cliente satisfeito com aquela solução, e a parte de baixo, que é um cliente insatisfeito. Então, sendo atendido o básico, né, a gente consegue um bom desempenho, mas não necessariamente o cliente vai ficar satisfeito. Quando a gente atinge aquilo que é esperado, que aí é a linha azul, né, e isso aí é chamado também de requisito de performance. Então, quando a gente atinge aquilo que é esperado, então a gente já tem aí um cliente satisfeito e também um bom desempenho. E quando a gente tem o inesperado, que é a linha vermelha, né, aí a gente tem então um cliente muito satisfeito e um desempenho muito alto. Então, assim, essa é a ideia da matriz, né? Quanto mais a gente investir, por assim dizer, proporcionar esses requisitos, né, melhor é o desempenho da nossa solução e maior é a satisfação do cliente. Então, é muito importante, né, usar esse modelo, considerar ele, né, no nosso processo de desenvolvimento de software para, no final, entregar uma solução que surpreenda
né, os seus stakeholders. Beleza, galera? Então é isso por hoje. Eu espero que vocês tenham aí entendido, né, tudo que a gente viu aqui sobre o modelo de Kano e a importância dele no nosso processo, e que vocês então consigam, né, futuramente aí empregá-lo na prática. Um forte abraço a todos e até a próxima aula.